Olá, prof! Sejam muito bem-vindos à Prof Academy. Aqui eu ajudo você, professor, a aprimorar o seu trabalho. Eu sou o Felipe e hoje eu vou te mostrar os melhores lugares para tu encontrar questões e exercícios para as tuas aulas. Fica até o final porque eu também vou ensinar uma ferramenta para criar questões e exercícios incríveis em poucos minutos. Muitos professores acabam tendo dificuldade para encontrar bons exercícios, né? Mesmo tendo aí listas, livros, a internet, essa seleção das questões ela costuma demorar bastante. Isso quando a gente procura por boas questões, né? Quando a gente não coloca qualquer coisa ali para os alunos fazerem, né? Então, ou a gente perde um tempo procurando essas questões, ou a gente escolhe qualquer uma. E aí o aprendizado dos alunos não vai ser aquela maravilha, né? Porque eles não vão aproveitar todo o potencial das questões, né? Elas são elementos muito importantes dentro da sala de aula, né? A gente escolher bons problemas, boas questões, bons exercícios para trabalhar com os alunos, que é justamente o que vai fixar o aprendizado daquilo que tu tá abordando junto com eles, né? Então, quando tu coloca eles para resolver algum problema, alguma questão, enfim, fazer exercícios de fato, né? Eles vão desenvolver habilidades relacionadas àquele conteúdo que você está ensinando. Então, por isso que trabalhar com exercícios, trabalhar com questões é algo extremamente importante para desenvolver aí habilidades com os alunos, né, relacionados aos conteúdos que você está ensinando. Então, saber escolher bons exercícios para trabalhar nas tuas aulas faz uma enorme diferença na aprendizagem dos alunos, tá? Isso é fato, porque os exercícios que são contextualizados, eles acabam aproximando o problema da realidade do aluno. E com isso, a assimilação do conteúdo também é facilitada. O interesse dos alunos pelo tema também acaba aumentando. Olha só, para pensar. No meu caso, né, os exercícios que estão disponíveis lá no livro didático da escola, que é a coleção que os professores escolheram, são extremamente ruins, né? Eles são muito genéricos, eles não demonstram a importância daquele conhecimento e não apresentam boa conexão com a realidade. Eles acabam sendo aqueles exercícios ideais. Isso acontece bastante na física, né? Considere um ponto material se movimentando. O que diabos é um ponto material, né? O aluno vai ficar pensando, ou muitas vezes, né, ele pergunta até pra gente por que eu tenho que aprender, né, como que se movimenta um ponto material, quando na verdade não é exatamente um ponto material, poderia ser qualquer coisa, né, poderia ser uma pessoa mandando de skate, sei lá, de bicicleta, né, um carro, qualquer coisa. Só que esses exercícios que eles não aproximam, né, o conteúdo da realidade do estudante, né, como colocando ali um carro, uma pessoa, né, alguma coisa ali do cotidiano dele, acaba colocando essa coisa idealizada, distante, né, que é o ponto material, que ele nem sabe direito o que é, acaba dificultando muito a resolução do problema por parte do aluno, porque ele não consegue assimilar aquilo como sendo alguma coisa real, né, dificulta bastante para ele, e também ele acaba não se interessando, porque, pô, ponto material, né, que graça tem resolver um exercício ou trabalhar com alguma coisa que está tão distante assim da realidade dele. Então, acaba surgindo aqueles questionamentos, né? Para que eu vou aprender isso aí na minha vida, né? Então, bons exercícios, eles têm que ter uma forte relação com a realidade, tá? Tem que ser exercícios contextualizados. Não é que tu não possa utilizar esse outro tipo, né, de exercício mais idealizado, assim, mas evite, tá? Ou se você for utilizar esses exemplos, né, esses exercícios, acaba também ali na explicação, durante o trabalho junto com os estudantes, falando, né, pô, esse ponto material aqui pode ser qualquer coisa, né, pelo menos para deixar um pouquinho mais próximo da realidade deles, tá? Então o que eu acabo fazendo, né, no caso ali da minha escola, que tem péssimos livros, né? Os livros na verdade não são péssimos, mas os exercícios que eles trazem sim. Então o que eu faço? Eu busco boas questões em outras fontes, tá? E eu já vou mostrar quais fontes são essas. Então fica aí, acompanha o vídeo que logo eu vou mostrar. Então olha só, gente, eu achei um exercício aqui só para demonstrar para vocês a diferença entre um bom exercício e um exercício ruim. Na verdade, entre um exercício que ele tem uma relação com a realidade e um que tá mais distante, digamos assim, tá? Esse primeiro aqui, ó, observa. Dois corpos A e B, de massas iguais a 10 kg, estão ligados por um fio de peso desprezível, passam por uma polia sem atrito, como indica na figura, e entre A e o apoio existe atrito com coeficiente, né, de 0,6. Determine a aceleração dos corpos e a tração do fio. Cara, até dá para entender o que diz esse problema aqui, né? Dois blocos, né, com uma rodando, então é uma situação que acaba representando alguma situação da vida real. Mas não algo tão contextualizado assim, dois blocos que estão se arrastando.
Pô, beleza, até pode surgir alguma situação assim. Agora compara esse exercício aqui com esse aqui de baixo. Ó. Um pano de prato retangular com 60 centímetros de comprimento e de constituição homogênea, né? Um pano feito de um material só. Ele está em repouso sobre uma mesa, parte sobre a superfície horizontal fina e parte pendente, como mostra a figura. Sabendo que o coeficiente de atrito estático entre a superfície da mesa e o pano é igual a 0,5 e que o pano está na iminência de deslizar, pode-se afirmar que o comprimento L da parte sobre a mesa é... Viu a diferença? Esse exercício aqui, ele traz uma situação real para os alunos, tá? Embora aquilo também possa ser uma situação real, esse primeiro aqui, né, dos bloquinhos, né, representa uma situação real, está muito mais próximo da realidade do estudante uma mesa com pano em cima, do que 2 blocos, sei lá, no canto de algum lugar para cair. Então, isso acaba aproximando bastante. E é exatamente o mesmo exercício, tá? É o mesmo conceito que tu vai trabalhar aqui. O atrito, o deslizamento, tá? Então, o conceito físico, né, a matéria que eu estou abordando nos dois exercícios é exatamente a mesma. Mas existe uma grande diferença quando tu trabalha com um exercício ou com outro, tá? Isso porque a relação entre o conceito físico e a realidade que o aluno acaba traçando, ela fica muito mais fixada na cabeça dele quando ele representa uma situação real. Então, tu vai falar de atrito, de alguma coisa assim, ele vai pensar, pô, tem aquele negócio lá da mesa, né, do paninho que cai. Então, pode ser alguma coisa nesse sentido. Então, quando ele associa aquele conhecimento com algo da realidade dele, esse aprendizado ele é fixado de uma maneira muito mais forte, né? O aprendizado ele se torna significativo, como a gente fala, né? Ele consegue associar, né, o pensamento, o conceito físico, no meu caso, né, da física, ou em outras disciplinas aí, seja algum outro conhecimento, com algo que está presente na realidade dele. Então, quando ele bater o olho lá na toalha de mesa, ele vai lembrar, pô, tem atrito aí. Isso fixa muito mais o aprendizado do que pensar numa situação onde tem 2 blocos, uma rodando, enfim, que dificilmente ele vai ver isso no dia a dia dele. E assim, cara, para conseguir esses exercícios mais contextualizados, mais próximos, né, da realidade dos alunos, tu não precisa de recursos especiais, nem gastar muito tempo para fazer isso, né? A gente já gasta algum tempo aí procurando questões, tu não precisa investir mais tempo do que tu já investe hoje, né? É só seguir o passo a passo que eu vou te falar agora. Então, olha só, o primeiro passo para encontrar esse tipo de questão é buscar em vários lugares diferentes. Pode ser aí livros, apostilas, sites de questões, tá? Tu tem uma liberdade grande, vários lugares para pesquisar, digamos assim, né? Mas a minha recomendação é buscar apenas em um lugar por vez. Então não fica com um livro aberto na internet, 4, 5 lugares tentando encontrar exercícios para o mesmo tópico, né? Para o mesmo conteúdo. Trabalha separadamente, tá? Agora eu vou pesquisar nesse livro aqui. Seleciona lá as questões, copia para um arquivo de texto. Agora eu vou para a internet. Faltou algumas questões aqui que eu acho que seriam necessárias. Então tu pode pesquisar na internet, depois tu pode pesquisar em sites de questões, enfim, apostilas, outros lugares, mas trabalha com um lugar só por vez para não ficar confuso, para tu não se perder aí no meio do caminho, não saber que questão tu já pegou, que não pegou, ou que lugar que tu já passou da apostila ou não. Então trabalha separadamente, tá? Uma fonte por vez. Outra dica importante é não pesquisar por questões no Google, tá? Eu sei que muita gente faz isso, mas o processo de pesquisar no Google, ele é muito lento. E tu não vai ter certeza do que tu vai encontrar ali. Então, tu pesquisa lá questões sobre, sei lá, hidrodinâmica, né? No meu caso aqui da física. Então, eu vou ter que abrir 4, 5 sites, esperar eles carregar, olhar um por um lá. A formatação tá diferente em cada um deles. Às vezes tem resposta, às vezes não tem. Então, às vezes tu pega a questão, né, de um site lá, mas tu perde mais tempo ainda procurando a resposta, né? Cara, não vale a pena. Tem muitas outras formas de você chegar a boas questões, né, do que procurando pelo Google, tá? Eu deixaria para último caso, último recurso, caso tu queira alguma questão, né, bem específica ali, né, tu procurar pelo termo, pelo conceito que você quer trabalhar, talvez o Google te ajude, tá? Mas, no geral, né, a regra é procure por outras fontes, né, livros, apostilas, tá? E as outras ferramentas que eu vou mostrar para vocês aí depois. E deixem por último o Google como último recurso. Em seguida, assim que você achar os exercícios que você vai utilizar, né, seja na apostila, seja no site de questões, enfim, copia, né, esses exercícios para um documento. E não só aqueles que você tem certeza de que vai usar, aqueles que você acha que pode vir a usar. Então, eu não tenho certeza se esse vai ou não, né, para minha prova ou para minha lista de exercícios, né, para as atividades para os alunos, copia ele mesmo assim lá para o documento, tá? Porque assim você vai ter esse exercício, digamos assim, de reserva. Mesmo que tu não utilize ele, em algum outro momento pode ser que seja legal abordar isso com os alunos, nem que não seja nesse ano, né, no ano que vem e tal, já vai estar salvo ali para você utilizar. E muito importante, assim que vocês escolherem, copiarem esse exercício para um documento de texto,
descreva brevemente como resolver eles e a resposta certa, tá? Porque tem exercícios que é só de assinalar, então não precisa descrever como resolver o exercício, né? Talvez eu tecer algum comentário ali se você achar importante, né, de explorar alguma parte específica ali do conteúdo, mas tem alguns exercícios, no meu caso especificamente, novamente, né, em física, aí tem cálculos para fazer, tem algumas indagações que você precisa ter para resolver o exercício em si. Então não é só assinalar lá a alternativa certa, você tem que fazer um raciocínio, você tem que montar cálculo, né, fazer uma análise, desenhar. Então sempre descreva, né, faça lá, ó, resolução, e aí você descreve brevemente como resolver aquele problema. Bota a resposta depois também, porque você vai fazer isso só uma vez. Quantas vezes eu já perdi muito tempo procurando os exercícios, né? Depois resolvendo esses exercícios, porque eu não tinha nem mesmo procurado qual que era a resposta certa. Então, você já ter uma prévia, né, da resolução, e como eu vou mostrar para vocês, né, tem sites de questões aí que mostram passo a passo da resolução, então já aproveita, já copia esse passo a passo ou dá uma resumida, já coloca ali no arquivo que você vai ter salvo para quando você for trabalhar isso com os alunos, se for um exemplo, você já saber como resolver aquele exercício, ou se os alunos mesmos forem resolver, você também saber o passo a passo quando for ajudar eles, né, prestar assistência nas atividades de sala de aula, né, quando eles forem resolver esses exercícios de fato. Beleza, coletou todas as questões lá do teu livro, né? Passa para o próximo material. Ah, agora eu vou pesquisar na apostila. Não, agora eu vou pesquisar no site de questões. E repete esse processo, né? Copia, coloca lá, descreve a resposta, né? E no final, é legal que tu formate todas as questões para elas ficarem iguaizinhas, para tu não ter que ter mais trabalho ainda lá na frente quando for montar a ficha de fato, né? Porque as escolas, elas exigem, né? Muitas o cabeçalho lá em cima da página, então tu não vai ficar fazendo isso num primeiro momento, né, copiar as questões, já formatar todas elas bonitinhas, vai copiar todas elas para um documento, depois, né, anotar as respostas e tal, e depois você vai fazer essa formatação, aí formata a letra, espaçamento, né, deixa tudo num padrão só, para que facilite depois a montagem da ficha de exercícios, enfim, da prova que você vai levar para os alunos. Eu vou mostrar para vocês aqui como eu organizo as minhas questões, tá? Como eu faço a formatação das minhas questões para, quem sabe, vocês se inspirarem aí ou pegarem pelo menos a ideia, tá? Olha, aqui eu tenho, né? Eu coloquei um exemplo, coloquei já no comecinho porque é algo que eu vou mostrar para os alunos como resolver. Depois aqui tem algumas questões parecidas que eles mesmos vão resolver, tá? Então já deixei claro que esse aqui é um exemplo, né? Limpei a formatação, não deixei sem nenhum mequetrefe, né? De imagem ou de coisa perdida, né? Que às vezes quando você copia alguma coisa da internet, de um site, né? Ou mesmo de um livro, começa a aparecer uns caracteres meio estranhos, né? Umas imagens e tal. Então limpei tudo aqui, coloquei as alternativas aqui como em formato de lista, né? A, B, C, D, E. Coloquei aqui, ó, resolução, que é a função da posição, do MRUV, no caso da queda livre, né? Mais a velocidade média para resolver a segunda parte do exercício, tá? E a resposta é a alternativa A. Então aqui, ó, já economizei um tempão, porque quando for explicar esse exemplo para os alunos, eu já sei exatamente de onde partir, né? Eu não vou ter que ficar perdendo um tempo aí procurando, né? Às vezes a gente se esquece também, né? Tem muita coisa para fazer. A gente, como ser humano, também não sabe de tudo, né? Às vezes a gente vai trabalhar algum conceito específico que faz tempo lá, que a gente não revisita, né? Então, tu ter esse passo a passo da resolução é essencial aí para tu poupar tempo, né? Se tornar mais eficiente, não só na montagem da ficha, mas também dentro de sala de aula, quando você for abordar, né? Trabalhar esses exercícios com os alunos. E aqui eu não coloquei numeração nem nada, ó, porque eu vou fazer isso depois lá na minha ficha, tá? Então, em breve também eu vou fazer isso, tá? Colocar aqui quais que são os tópicos, né, que eu tô abordando. Nesse caso aqui é movimento, né, retilíneo uniforme, né, uniformemente variado. Então eu boto um título aqui para saber exatamente onde é que tá essas questões e poder usar elas no futuro também, tá? Então eu vou ter um banco de questões legal aí para poder utilizar nos próximos anos, né, que eu for trabalhar com essa mesma turma. Então essa é uma vantagem também. Você não precisa ficar sempre procurando em livros, procurando em apostilas, né? Você construindo aí o seu banco de questões, selecionando questões de tempos em tempos, você vai ter sempre elas disponíveis aí, formatadinhas já com a resposta que você pode aproveitar em outras ocasiões. E aqui não tem mistério, tá, gente? É uma formatação limpa, tá? Os mesmos espaçamentos, a resolução, a resposta. Ó, quando tem imagem, eu deixo ela posicionada aqui na próxima linha e aí na ficha, quando eu for configurar, eu coloco ela na posição certa, né? Se ocupar muito espaço da folha, eu coloco ela no cantinho e tal, né? Ó, tem a resolução, aqui eu botei umas flechinhas, né, do passo a passo para representar qual que é o primeiro passo, qual que é o segundo, qual que é o terceiro, tá? E tudo nesse mesmo estilo. Então, questão, alternativas, resolução e resposta, ok? E aí, beleza, você selecionou todas as questões lá que você pretende
usar, né? E aí quando você viu, né, tem mais questões do que eu esperaria, não vai dar tempo dos alunos fazerem a prova, tu acaba selecionando algumas, tá? Não joga fora aquelas outras que você selecionaram, tá? Pelo amor de Deus. Porque, como eu disse, você ter essas questões de backup, né, salvas já, pode ser que tu utilize em outras ocasiões para explicar algum conceito com os alunos em sala, para fazer algum outro tipo de atividade, então não jogue fora as questões que você já selecionou, mesmo que você não vá utilizar elas naquela atividade específica que você está preparando. E assim, essas questões que sobraram, né, você pode utilizar para abordar, não só essas que sobraram, né, mas qualquer tipo de questão, você pode usar para abordar aplicações dos conceitos que foram estudados, né? Então, essas questões mais contextualizadas, que abordam aspectos que estão próximos da vida do cotidiano do estudante, você pode trazer esses exercícios para explicar conceitos, não só para revisitar eles, para aprofundar, né? Mas você também pode recorrer aos exercícios para explicar o conteúdo de fato, tá? Então, ao invés de ser aquela coisa chata, teórica, né, que você só fica lá no falatório, lá na frente, você já parte de um exemplo para explicar o conteúdo para os alunos. Isso é possível ser feito também bem tranquilo, tá? Claro, você vai ter que dar os fundamentos iniciais lá para eles, né, terem uma noção do que você está falando, mas partindo do exercício, pode ser que o estudo do tema se torne muito mais instigante. Então, beleza, vamos lá para o que todo mundo veio assistir aí, que são os lugares para você encontrar boas questões, tá? Primeiro lugar são livros didáticos. Olha só, eu estava falando mal aí dos livros que não tinham exercícios de qualidade, mas a verdade é que existem muitas coleções de livros didáticos por aí. Obviamente, algumas são melhores do que as outras, né? Ou piores em determinados aspectos. Eu, por exemplo, tenho uma coleção que eu comecei a montar na época da faculdade e eu utilizo ela até hoje, eu compartilho com outros professores também de física, né? E lá eu tenho uma série de livros didáticos aí, de vários programas do livro, né? Que de 4 em 4, 3 em 3 ou 4 em 4 anos são liberados aí novos livros didáticos para as escolas e eu consegui encontrar alguns perdidos aí na internet PDF, outros professores me mandaram também, então eu montei aí uma coletânea onde eu tenho muitos deles. A verdade é que eu não utilizo todos, né? Bem longe disso, né? Eu tenho muitos livros, muitas coleções lá e eu acabo utilizando aí umas 3 coleções a 4, né, no máximo, para a preparação das minhas aulas. Mas cada um deles tem características diferentes. Um aborda muito melhor a parte do conteúdo, né? Ele é muito mais rebuscado, assim, a linguagem ela é simplificada, então eu prefiro utilizar um desses livros para abordar o conteúdo teórico, mas esse mesmo livro aí, né, que aborda bem o conteúdo teórico, ele não tem muito exercício, então eu acabo preferindo um outro, que ele tem uma seção específica só para exercícios. Então, cada livro vai ter suas características, né, específicas, e para você encontrar boas questões, você tem que encontrar livros que contenham seções aí com várias questões. E agora eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Primeira coisa é você baixar várias coleções de livros didáticos aí da internet, tá, gente? É só pesquisar no Google por livros didáticos PDF. Vai aparecer um monte de site com livros antigos, livros atuais, tá? Para vocês baixarem, vocês vão ter que dar uma garimpada aí no Google, tá? Abram várias abas, vão visitando os sites, vê o que tem de interessante, baixa. Mudem os termos da pesquisa também, né? Em vez de só livros em PDF para download, você pode colocar livros de física para download, livros de português para download, né? Mudar um pouco os termos da pesquisa, ele vai encontrar sites diferentes, mais nichados ali para a sua área, para a sua disciplina. Então, tem sites que são mais universais, digamos assim, né? Aqueles generalistas, né? Que eles pegam várias disciplinas, quase todas aí, e tem disponível esses livros. Tem outros sites que são mais específicos para as exatas ou para as humanas, tá? Então, combine diferentes termos na sua pesquisa do Google, abra vários sites, as 2 primeiras páginas do Google é a tua obrigação abrir todas elas, tá? Visitar todas elas e ver o que tem de bom lá para você conseguir baixar os livros didáticos, tá? Claro, conversar com outros professores também, né? Se eles têm materiais para te enviar e compartilhar, isso é muito legal, né? Porque às vezes, por exemplo, os meus materiais ali que eu tenho, né? O Drive que eu compartilho de livros didáticos com outros professores. Muitos daqueles livros já não estão mais disponíveis na internet, da onde que eu baixei. Fazem muitos anos já. Então, você compartilhar esses materiais é muito legal com outros professores, você só vai enriquecer, né, o seu trabalho aí e as suas aulas, né, junto com os alunos. Aí beleza, você abriu vários sites lá, baixou várias coleções de livros, né? Deixou todos eles organizadinhos numa pasta, né? Deixou no Drive para poder acessar de qualquer lugar. E aí, para saber qual livro é melhor, né? Que tem as melhores questões, você vai escolher um assunto específico aí da sua disciplina e explorar as questões de cada um dos livros que você baixou. Então, pegar lá, sei lá, movimento circular uniforme, aqui na parte da física, né? Então, pega um assunto específico da tua disciplina, vai lá na página correspondente, abre os PDFs, bota eles lado a lado ali no teu computador e
explora essas questões, dá uma olhada, vê se elas estão relacionadas com o cotidiano, que nem eu mostrei aqui para vocês o exemplo, né? Se elas abordam questões que estão mais próximas da realidade do estudante, se elas traçam paralelos, né? No caso aí da disciplina de história, por exemplo, né? Ao invés de só falar da história antiga, de como aconteciam as coisas, vê se essas questões elas traçam paralelos com o que está acontecendo hoje em dia, né? Ou com fenômenos recentes aí que aconteceram, porque nem sempre os livros estão 100% atualizados, né? Se pega coleções mais antigas aí, eles vão falar de coisas que os alunos também não presenciaram, então vai estar distante também da realidade deles. Então, monitora isso, né? Olha cada um dos livros que você baixou, vê qual que é ou quais que são mais adequados, que tem mais questões ou que as questões estão mais próximas da realidade dos estudantes e marca, né? Lembra quais que são esses livros aí para quando você for preparar suas aulas, você já ir direto, hoje eu tenho que fazer uma lista de exercícios, então é esse materiais aqui que eu vou consultar. E aí, não só livros, tá, gente? Você pode utilizar apostilas, né? Tem várias apostilas aí de pré-vestibular, que você encontra várias questões da sua disciplina, né? Então, apostilas montadas por outros professores que têm exercícios, não só livros didáticos, tá? Outros materiais também você pode consultar. Então, vamos comparar rapidinho aqui 3 livros, tá? Que eu separei da minha disciplina. Especificamente aqui a parte de atrito, tá? Como eu já estava falando naquele exercício lá sobre atrito, eu decidi pegar o mesmo tópico, tá? Olha esse livro aqui, né? Ele fala aqui um pouco sobre o conteúdo e tal, dá aqui um exercício resolvido e coloca aqui alguns exercícios propostos. E era isso. E os exercícios aqui, se vocês pararem para olhar, são bem genéricos, né? Como eu falei para vocês, não são nada contextualizados, né? Alguns deles aqui, que são de vestibulares, até traçam um paralelo um pouco maior com a realidade, mas a maioria deles não. E tem bem pouquinhos, ó. Aqui, ó, dos 60 até os 67. 7 exercícios sobre atrito, tá? Bem pouquinho. Mas beleza, vamos lá pro próximo. Aqui também temos, né, a definição de atrito, né, explicando como é que funciona e tal. E aqui temos alguns exercícios resolvidos, explica a resolução também, e novamente aqui ele dá alguns exercícios. Esse aqui, ele tem, 3 exercícios, menos ainda, né, especificamente sobre o atrito, tá? E ele não dá, no final aqui, já passa para o próximo capítulo. São 3 exercícios que eu tenho sobre atrito. Tem os resolvidos, claro, né? Bota aí uns 6, então, né? Mas não é muita coisa, se eu quiser selecionar alguma coisa bacana, né? Então, olha só, esse terceiro aqui é um livro que eu gosto bastante. Primeiro, porque ele tem um índice aqui do lado, né? Então eu posso clicar e ele vai automaticamente para a página que eu desejo. Segundo, ele tem aqui já alguns exercícios resolvidos, assim como no livro anterior que eu mostrei para vocês. Vários exercícios resolvidos, mais do que aquele segundo livro. Aqui ele tem os exercícios propostos especificamente sobre atrito, são apenas 4. Para essa parte de atrito inicial, né? Aí depois ele fala do atrito estático, né? Tem uma outra seção de exercícios aqui embaixo, ó, resolvidos, propostos, né? Só 2 aqui também. Mas aqui tem um segredinho, tá? Não tem só esses exercícios aqui. Nesse livro específico, ele fala todo o capítulo, né? Ele fala sobre vários tópicos, né? Resistência do ar, aqui também, né? E aqui no final, ele coloca, testes propostos. E aqui, aí ele vai puxar vários exercícios de Enem, de vestibular, tá? E aqui, eles costumam ser um pouco mais contextualizados. Olha aqui aquele exercício que eu mostrei pra vocês, das rodaninhas. Tá aqui, ele não é muito contextualizado, mas aqui eu tenho muito mais opção, Tem outro também, que é aquele contextualizado que eu mostrei pra vocês, né? E aqui tenho muita opção para escolher, tá? Tem outros exercícios especiais, tá? Resolvidos, que são um pouquinho mais complicados e tal, se você quiser aprofundar um pouco mais os conceitos, tá? Então, tem livros aí para todos os gostos. Olha, é exercício que não acaba mais, gente. Testes propostos, olha só, mais ainda, né? Ele combina vários conceitos da física, né? Polias com atrito e tal. Então são exercícios um pouco mais complexos, mas que você pode aprofundar os conhecimentos aí com os seus alunos. Então não tem segredo, gente. Aqui é você olhar o livro e ver qual que você se identifica mais, qual que tem mais opções, né, de exercícios aqui. Esse é um livro também que eu não gosto tanto assim para passar o conteúdo, mas ele tem muito exercício. Então eu gosto dele para encontrar exercícios, tá? E aí vai da sua disciplina, vai do seu gosto, tá? Explore os livros que você baixou, né, ou que você tem físico aí também. Físico é um pouco mais complicado, porque se você for preparar uma ficha, né, não tem como dar um Ctrl+C, Ctrl+V, não tem como copiar e colar o que está escrito ali no livro físico, mas você encontra facilmente aí muitos livros disponíveis gratuitamente na internet. Então faça essa curadoria aí e encontre, né, os livros que mais se adequam ao seu estilo de dar aulas ou aquilo que você espera, né, passar para os alunos aí na questão de contextualização do conteúdo, de aproximar ele, o conteúdo da realidade do estudante. Beleza, então, gente, a segunda fonte de exercícios que eu tenho para mostrar para vocês é o site
Que concursos, tá? Existem outros tantos sites aí de bancos de questões, né? Ou para estudo de Enem, de vestibular, de concurso público. Eu particularmente gosto bastante desse que concursos, porque ele tem alguns recursos que eu já vou mostrar aqui para vocês, né? E ele não tem tanta limitação quanto os outros, né? Que você só pode ver tantas questões por dia, né? Porque senão você tem que assinar o prêmio. Aqui é totalmente liberado ver questões, né? Mas tem outras limitações que acabam não prejudicando tanto o nosso trabalho, né? Enquanto professor, só para quem realmente vai estudar para concurso e tal, e aí vale a pena assinar, né, o plano pago desse site aqui. E aqui você encontra questões de Enem de vestibular de todo o Brasil. Só que tem páginas separadas, tá? Então você vai acessar aqui, ó, concursos.com, só isso, vai acessar essa página inicial aqui, e aí você desce um pouquinho aqui, ó, tem para o que você quer, questões, né, específicas aqui para concurso público, para Enem, para vestibular, OAB, tá? Então se você quiser as questões do Enem, todos os Enems, né, todas as questões de todos os Enems estão aqui, é só clicar aqui. Eu particularmente gosto mais das de vestibular, utilizo as do Enem também em algumas vezes, mas eu vou entrar aqui para mostrar para vocês nessa de vestibular. Então olha aqui, clicando nas questões de vestibular vai abrir essa página meio estranha aqui, né? Dando algumas indicações que de vestibulares em destaque e tal, mas aí você clica aqui em cima em questões e aí ele vai abrir um filtro, né, para você pesquisar. Então olha só, aqui você tem para escolher, né, questões objetivas e discursivas, tá? Você pode escolher questões resolvidas, não resolvidas, as que você acertou ou errou, caso você já tenha resolvido algumas aqui no próprio site, né? Ele consegue filtrar por isso também. E aqui tem o filtro, tá? Você pode pesquisar por palavra-chave, algum conceito específico que você queira trabalhar na disciplina, né? Ou alguma situação, né? Eu no caso ali, eu quero trabalhar o atrito, mas eu quero trabalhar especificamente o atrito que acontece nos pneus dos carros, tá? Então eu posso pesquisar aqui, ó, pneu, né? E ele vai aparecer todas as questões que tem essa palavra aí no meio, tá? Aqui eu escolho a disciplina, né? Eu posso colocar aqui física, ok? Os assuntos aqui, ele dá todos os assuntos da sua disciplina, então você pode selecionar. Tem alguns que são um pouco sobrepostos, tá? Por exemplo, aqui, ó, estática e hidrostática e depois tem hidrostática de novo, tá? Então ele tem, não é perfeito, né, esse filtro, mas ele funciona muito bem também, tá? Você escolhe aqui o assunto específico, eu vou falar sobre pressão. Você pode escolher até a banca se você quiser, tá? Caso os alunos estejam se preparando aí para algum vestibular específico aí da sua região, você pode escolher pela banca. Instituição, né, para onde foi aquela prova, né, se foi no IFRS, se foi lá na Universidade do Paraná, tá? Você pode escolher aqui o ano dessa questão, a área de formação, né, se é ciências humanas, da natureza. Eu particularmente utilizo mais aqui palavra-chave, de vez em quando, né, quando eu quero alguma coisa específica, a disciplina e o assunto, tá? É isso que eu mexo aqui particularmente, tá? Mas você tem todas essas possibilidades aqui. A modalidade, se você quer questões de múltipla escolha ou de certo e errado, né, que tem diferentes bancas também que trabalham com questões de certo e errado, e o nível de dificuldade. Aqui é legal também porque você pode escolher questões de acordo com o nível da sua turma, tá? Então, se você tem uma turma aí que é um pouco mais difícil, né, deles pegarem os conceitos e tal, você pode colocar aqui questões fáceis, médias, né? Ou então se tem uma turma que ela é um pouco mais avançada, que os caras estão realmente focados aí, querem fazer o vestibular, né, e a todo vapor você pode colocar questões difíceis ou muito difíceis, né, para desafiar eles. Então tem essa possibilidade também. E aí você clica aqui em filtrar, tá? E aí vai aparecer as questões que eu coloquei, né, da disciplina de física de pressão, olha só. Aí aqui aparecem todas elas, né. Algumas têm texto associado, é só você clicar aqui, né, e aparece alguma coisa a mais, tá. Eu não sei porque eles fazem isso, na verdade, porque é um texto assim como tinha o anterior, mas enfim. Aqui, beleza, gostei dessa questão aqui. Vou copiar ela para o meu Word, né. E aí, não sei qual que é a resposta, não tenho muito tempo para ficar resolvendo ela na mão. Tem duas possibilidades aqui, tá. E você vai ter que tomar um pouquinho de cuidado aqui, porque é aí que surgem as limitações desse site, tá? Ah, beleza, eu sei mais ou menos aqui para calcular, né, a pressão é força sobre a área. Beleza, então eu faço um cálculo rápido aqui na minha mão e cheguei na resposta. Pô, acho que é 8. Então vou clicar aqui em 8, vou responder. Pô, acertei, beleza, então a resposta aqui é 8. Se eu clicasse em qualquer outra aqui, né, ele ia dizer que eu errei e que a resposta certa era a letra D. Tá? Então aqui eu já consigo encontrar a resposta correta, só clicando em qualquer uma das alternativas aqui e respondendo. Mas se é uma questão que envolve um cálculo, que envolve um raciocínio, que os alunos precisam, né, desenvolver esse raciocínio, você pode clicar aqui em comentários. Tá? E aqui nos comentários, geralmente as pessoas, né, colocam a resolução. Ó, bastava usar a fórmula da pressão. Pressão igual a força sobre a área, papapá, então chegou aqui no 8 kPa. Tá? E aqui eu vou dizer para vocês tomarem cuidado, porque tem as limitações, tá? Você pode responder 10 questões por dia, tá? Então,
respondi uma aqui, depois respondi outra aqui, né? Fui selecionando as minhas questões, respondi 10, ele trava. Você tem que entrar com outra conta, né? Ou assinar um prêmio aí para poder continuar respondendo. E da mesma maneira, os comentários, olha só, você pode ver comentários de mais 9 questões hoje, porque eu já vi de uma, tá? Então, tanto a responder aqui as questões quanto ver os comentários, né, com a resolução, são 10 para cada. E você vai ver, pô, essa questão aqui eu acho que eu consigo resolver, eu vou tentar chutar aqui a resposta, ou sei mais ou menos, né, como resolve, então eu vou chutar aqui a resposta. Pô, essa aqui eu não faço nem ideia, mas eu acho legal de trabalhar com os meus alunos. Então você vem aqui nos comentários e já vê direto a resolução, que ele também dá aqui a resposta certa, né, 8 kPa. Então, você vai fazendo esse jogo de cintura aí que você vai ter 20 questões por dia. Você vai ter acesso a 20 respostas por dia para facilitar o teu trabalho e não precisar ficar resolvendo todas elas na mão. E uma outra limitação aqui do plano gratuito, tá, gente, que você só pode ver 5 questões por página. Se você botar aqui, ó, 10, ele diz, ó, esse é um recurso para assinantes, tá? Então bota aqui, não tem interesse, vai vendo 5 questões, beleza, viu as 5, passa para a próxima página, não tem problema, né? É só um pouquinho mais incômodo, né? Eu não gosto de ficar passando muita página, mas paciência, né? Então fica as dicas aí, né, para você economizar os créditos na resolução aí das questões, tá? Se você vai selecionar muitas questões num dia, isso é um problema, né? Tem só 20 aí respostas que você pode dar, então acaba limitando um pouco. Então se você tem certeza da resposta, não responda que daí você economiza créditos. As de múltipla escolha, que você tem dúvida, né? Responda aí, como eu falei, que daí ele vai te indicar a resposta correta, aquelas que não precisam de muito raciocínio e tal, que é só assinalar ali, né, a resposta correta, e aquelas que tem um passo a passo da resolução um pouco mais elaborado, você vai lá e vê os comentários, né, que geralmente, né, 90% das questões tem esse comentário fixado de alguém que resolveu essa questão. E caso você tenha consumido todos os créditos, né, do dia e precise finalizar uma ficha de exercícios, por exemplo, não se desespera, né, pega uma conta secundária aí do Google, de qualquer outro site, né, e troca, né, o login aqui, que vai resetar, né, uma outra conta, então ele vai te deixar ver aí mais 10 respostas e mais 10 comentários. Possibilidade aqui, gente, de vocês assinarem também o Premium, tá? Vou deixar aqui só os valores para indicar para vocês, tá? É R$14 por mês ou 140 à vista, isso pelo período de um ano. E aqui, daí ele deixa ilimitado, você responder quantas perguntas você quiser, acessar quantos comentários você quiser. Eu não recomendo nenhum dos outros aqui, Prêmio Anual, Pro, Ilimitado, porque pra gente que é professor e que tá só procurando questões, não vale a pena, né? Aqui é pro pessoal que quer estudar realmente, ter aulas, ter planos, né, para poder estudar para algum concurso e tal. Então pra gente que é professor não vale muito a pena. Se você quiser assinar, esse aqui mais baratinho já vai suprir todas as suas demandas, tá? E tem também a possibilidade, né, não sei se é legal, né, assinar esse plano aí, tem 30 dias aqui grátis, tá? Para você testar, caso você esteja pensando em assinar o plano, tá? Do Que Concursos. Então agora vamos para a nossa terceira ferramenta e a mais sensacional de todas, porque nela você pode personalizar questões. Sim! Então, o ChatGPT ele serve também para criar questões, gente. Você pode, por exemplo, pegar uma questão de referência, pedir para ele copiar o estilo da questão e criar outra que aborda um assunto diferente. Tá? Então, pô, eu adorei o estilo dessa questão aqui, ela trouxe um negócio super contextualizado, né? Eu quero fazer uma questão parecida, só que eu não sei como, né? Para um outro assunto aí da minha disciplina. Então você copia a questão, cola aqui no ChatGPT, pede para ele ver qual que é o estilo, né, de escrita, o estilo da questão, para ele reproduzir num outro assunto, tá? Eu vou fazer isso aqui rapidinho para você só para demonstrar. Então agora vamos para a nossa terceira ferramenta e a mais sensacional de todas, porque nela você pode personalizar questões. Sim, o ChatGPT, gente. É isso que eu já falei várias vezes aqui no canal, né? Já trouxe esse aplicativo aqui para utilizar ele em várias ocasiões e ele serve também para criar questões, não só para resolver, né? Questões, se você jogar alguma questão desses sites aí ou de livros, né? Que eu mostrei para vocês, não encontra resolução em nenhum lugar da internet, né? Joga aqui no ChatGPT que ele vai te dar umas dicas de como resolver. Às vezes ele erra, tá? Na resolução da questão. Então ele não é tão confiável assim, principalmente quando tem muito cálculo e tal, né? Na física, na matemática. Ou quando são questões um pouco mais controversas, assim, um pouco mais complicadas. Ele tem dificuldade de responder precisamente, tá? Mas pelo menos ele vai te dar um caminho aí, alguma luz para te ajudar a resolver. Mais uma funcionalidade aí extra, né? Além do que eu vou trazer agora para vocês, tá? Então, o ChatGPT, ele serve também para criar questões, gente. Você pode, por exemplo, pegar uma questão de referência, pedir para ele copiar o estilo da questão e criar outra que aborda um assunto diferente. Tá? Então, pô, eu adorei o estilo dessa questão aqui, ela trouxe um negócio super contextualizado, né? Eu quero fazer uma questão parecida, só que eu não sei como, né? Para um outro assunto aí da minha disciplina, tá? Então você copia a questão, cola aqui no ChatGPT, pede para ele
ver qual que é o estilo, né, de escrita, o estilo da questão, para ele reproduzir num outro assunto, tá? Eu vou fazer isso aqui rapidinho para você só para demonstrar. Então eu coloquei aqui, ó, identifica a estrutura e o estilo da questão a seguir, né? Eu peguei essa específica aqui dos anemômetros, né, que ele fala de um instrumento que é muito utilizado para medir a velocidade do vento, né? E eu acho interessante essas questões contextualizadas, como eu falei para vocês, né? Então vamos ver se ele consegue identificar, ó, identifica a estrutura e o estilo da questão a seguir. Eu coloquei aqui, ó, anemômetros são instrumentos usados para medir a velocidade do vento. A sua construção mais conhecida é proposta por Robinson em 1846, né, e ele especifica, né, um rotor com 4 conchas presas com hastes conforme a figura. Não coloquei a figura aqui, tá? Porque ainda não está disponível essa análise de imagens, tá? Para alguns usuários já está disponível, tá? Enquanto eu estou gravando esse vídeo, mas é uma novidade, então não tá para todo mundo, né? Vou deixar só a questão sem a imagem. Em um anemômetro de Robinson ideal, a velocidade do vento é dada pela velocidade linear das conchas, né? Ou seja, do giro ali da pontinha delas. E um anemômetro, que a distância entre as conchas é 25 centímetros, e um dia cuja velocidade do vento é 18 km por hora, teria uma frequência de rotação D. E aí tem as alternativas abaixo, inclusive eu vou colar elas aqui também. Aí beleza, colei as alternativas e agora vamos ver se ele identifica o estilo da questão, né? Olha, ele colocou aqui, ó. É uma pergunta relacionada à física, matemática, tem uma estrutura típica de um problema de física, né? É descritivo, envolve cálculos matemáticos, ele dá a estrutura, né? Introdução, descrição, informações dadas, perguntas, opções de resposta e o estilo da questão. Agora eu vou pedir ele para ele reproduzir o estilo dessa mesma questão aqui para um outro assunto qualquer. Então eu coloquei aqui, ó, achei a questão muito técnica, contextualize ela, inserindo elementos que fazem parte da realidade dos estudantes. Vamos ver só o que ele vai fazer com a questão que ele acabou de criar, tá? Então olha só, antes ele estava falando sobre um modelo teórico de uma máquina térmica ideal que opera entre duas temperaturas, né? Utiliza trabalho mecânico, que utiliza uma fonte quente, né? E rejeita calor para uma fonte fria. E ele dá os dados, né? Ela opera uma fonte quente a temperatura de 500 graus, a fonte fria a 100 graus, tá? A eficiência dessa máquina de Carnot é quanto? Pô, muito técnico, né? Aí eu falei ele para aqui, ó, deixe ela mais próxima da realidade dos estudantes. Imagine que você está numa festa ao ar livre durante o verão e há um brinquedo que funciona de maneira especial. Ele usa o calor do sol para realizar um movimento mecânico, como uma roda gigante movida a energia solar. Agora suponha que o sol está muito forte, fazendo o ar ficar bem quente e a temperatura ambiente é 50 graus. Enquanto isso, você percebe que quando toca a parte sombreada do brinquedo, ele está relativamente mais fria, a uma temperatura de 10 graus. Agora a pergunta é a seguinte: qual a eficiência desse brinquedo que aproveita o calor do sol para funcionar? Ou seja, quanta energia útil ele produz em relação à energia que ele poderia teoricamente usar? E ele dá as alternativas aqui. Não ficou muito melhor, muito mais próximo da realidade dos alunos, né? Abordando aí um parque de diversões, um brinquedo que aproveita a energia do sol, né? Do que uma máquina teórica, né? Que não é nenhuma máquina real, essa do ciclo de Carnot. Então, esse estilo de questão é o que vai chamar a atenção dos estudantes, né? Que vai fixar o aprendizado na cabeça deles. Pô, uma roda gigante que, pô, absorve o calor do sol, como se fosse, né? Uma roda gigante. Então, trazer esses elementos que estão mais próximos da realidade deles ajuda muito a fixar o aprendizado, a melhorar o rendimento dos alunos, né? E também deixar eles mais engajados, porque quando tu fala de alguma coisa de parque de diversões é muito mais divertido do que uma máquina teórica, né? Lá que opera no ciclo de Carnot. Bom, beleza, aí já temos uma ideia, né? Copiar o estilo da questão ali, pedir para ele fazer parecido e depois ir adaptando, né? O que tu não gostou, pedir para ele modificar, como eu fiz ali, né? Para deixá-la mais próxima da realidade dos estudantes. Se você quiser inserir outros elementos, né? Ali na parte da termodinâmica, no meu caso, né? Mas na sua disciplina, se você quiser inserir algum elemento específico ali do conteúdo naquela questão, você pode também dizer, ó, adicione nessa questão tal coisa, tal elemento, tal conhecimento, tal conceito, né? E ele vai adicionar e ele vai fazer aquilo que você pedir, tá? Então, primeiro de tudo, você pensa no tipo da questão que você deseja escrever, porque aqui o negócio é manual, tá? Você vai ter que dar a descrição daquilo que você quer. Se você deixar muito aberto, ele vai fazer de qualquer jeito. E aí a vantagem é você pesquisar num livro, né? No site lá de questões que já está tudo pronto. Aqui é como se fosse um gerador de questões sob demanda. Você vai pedir, só que sem perder o tempo que você gastaria caso você fosse desenvolver essa questão, né? Eu demoraria mais de meia hora para fazer algo desse estilo aí que ele criou, né? No parque de diversões e tal, bem contextualizado. Então, aproveita isso para fazer questões que tenham um significado, né? Só que para isso você precisa antes pensar no tipo de questão que você deseja obter e detalhar
esses elementos aí no prompt, né, no comando que você vai dar aqui para o ChatGPT, tá? Então, eu particularmente não gosto muito de falar para ele criar uma questão, que nem eu fiz aqui, tá? Eu sempre coloco, crie 10 questões, crie 5 questões, porque daquelas 5, daquelas 10 eu vou escolher a melhor e vou aprimorar aquela específica. Então eu peço para ele criar lá 5, 10 questões sobre termodinâmica, sobre o mesmo assunto, acho lá no meio a que mais me agradou, copio ela e digo, ó, melhora essa questão em tais aspectos, contextualize ela ou insira tal elemento, né, específico ali do conteúdo que eu quero abordar. Né? Então essa é a minha estratégia, tá? Vocês podem testar aí do jeito que vocês quiserem, mas eu recomendo que vocês comecem assim, né? Pra pegar o feeling, né? Pra sentir como é que funciona aí esse programa. E aí, gente, tem uma infinidade de especificidades que você pode pedir para ele ao criar questões, né? Você pode pedir para ele criar exercícios de múltipla escolha, de verdadeiro ou falso, dissertativo, de completar lacunas, ligar colunas, tá? Vários estilos diferentes de exercícios, né? Não só necessariamente de múltipla escolha, que nem ele fez aqui, mas você pode pedir o estilo de exercício que você quer. Ó, cria uma questão, ou 10 questões, né? Dissertativas, ou de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, tá? Então, o tipo de exercício você que vai decidir e vai deixar isso bem claro no prompt que você vai escrever. Você também vai precisar colocar o assunto ou o conteúdo das questões, né, que você quer que ele elabore, termodinâmica, a história do descobrimento do Brasil, sei lá. Em seguida você também vai colocar que quer uma questão contextualizada, né, como eu coloquei aqui, que tragam panos de fundo, né, próximos à realidade dos alunos, né, e isso vai tornar toda aquela questão muito mais interessante aos olhos dos alunos e muito mais significativa também no aprendizado deles. Como eu disse, aproveita esse recurso já que você tem na mão, é só escrever uma palavrinha a mais, ó, faça uma questão contextualizada que aborda elementos próximos à realidade do aluno, de múltipla escolha sobre o assunto tal. Né? E ele vai fazer para você, ou 10 questões, né? Depois você seleciona o melhor lá e arruma ele, né? Pede para ele fazer melhorias. Você também pode especificar que quer que aquela questão envolva raciocínio lógico, interpretação ou outro tipo de habilidade aí, da sua disciplina, né, que esteja relacionado ao conteúdo, né, que agora tem lá a BNCC que a gente tem que desenvolver as habilidades nos alunos, né, então você pode puxar para esse lado também, né, deixar ali específico para ele, ó, os alunos têm que desenvolver essa habilidade aqui, então você dê um jeito aí de criar uma questão onde eles consigam desenvolver essa habilidade ao resolver ela. E aqui você também pode e deve editar o prompt, tá? Alterando detalhes e comparando resultados. Por exemplo, vamos voltar nessa questão aqui que eu fiz, tá? Achei a questão muito técnica, contextualize ela, inserindo elementos que fazem parte da realidade dos estudantes. Pô, não gostei muito disso aqui que ele fez. Eu posso vir aqui do ladinho, ó, e tem um botãozinho para eu editar. Tá? E aí que eu posso editar. Achei a questão muito técnica. Eu vou deixar em outros termos aqui só para vocês verem a diferença na resposta. Então mudei, agora eu coloquei, ó, aproxime ela da realidade dos estudantes, né? Antes eu tinha escrito um monte de coisa, contextualize, não sei o que, né? Vamos ver o que ele faz. E ele fez um pouquinho diferente aqui, ó. Imagine que você tem um dispositivo mágico que pode transformar água em gelo e vice-versa, sem gastar energia. Olha só que maravilha. Você decide usá-lo para fazer um experimento. Inicialmente você tem uma certa quantidade de água a 25 graus e usa o dispositivo para transformá-lo em gelo a 0 graus. Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre esse processo? A água absorve calor ao ambiente para se transformar em gelo. Então aqui ele mudou o estilo da questão, tá? Não era exatamente o que eu queria, né? Eu falei para ele manter o estilo da questão. Nesse caso aqui ele mudou totalmente. Aqui era uma questão mais numérica, né? E aqui ela é mais conceitual. Então você pode vir aqui e comparar. Ó, pô, eu mudei exatamente aqui, ó. Contextualiza ela inserindo elementos que fazem parte da realidade dos estudantes. Eu disse para ele manter aquela mesma questão, só contextualizar. Manter o mesmo estilo, na verdade, né? Não deixei claro isso aqui no prompt. Mas nesse segundo eu só falei, ó, aproxime ela da realidade dos estudantes. Ficou muito mais aberto. Então essa é a diferença aqui. E você vendo essa comparação, né? Olhando a primeira, a segunda resposta aqui, você tem muito mais noção do que ele vai te fornecer de resposta nos próximos comandos que você der, tá? Então você vai aprendendo com as modificações que você vai fazendo aqui nos prompts, tá? Então esse é o segredo, né? E aprendendo conforme você vai usando o programa. E uma outra coisa legal que dá para fazer também com o ChatGPT é pedir para ele criar a resposta, né? Se for uma questão dissertativa, você coloca lá para ele, ó, agora você responda essa questão aqui, qual que seria a resposta correta? E ele vai te ajudar também, não te ajudar, porque às vezes, como eu falei, ele dá alguma resposta meio maluca, tá? Ele pode se confundir, porque ele tem um banco de dados que ele não é 100% confiável, né? O modelo também, ele não é... Era algo que está surgindo agora, né, há pouco tempo, faz menos de um ano aí que está no mercado, então ele ainda tem alguns problemas, né, de confiabilidade desses dados. Então você sempre dá uma conferida ali, mas pelo menos você vai economizar muito tempo, ao invés de você ficar lá elaborando a resposta
da dissertativa, né, para depois comparar as respostas dos alunos e tal, ter o seu gabarito, você já vai ter alguma coisa pré-pronto aqui, que você só vai alterar ali algumas palavrinhas e tal, e beleza, já economizou um tempão. E uma outra possibilidade também é pedir para ele comentar alguma questão, né? Seja a questão que ele mesmo criou ou alguma questão que você pegou lá do livro didático, do site, do que concursos, né? Joga a questão ali, pede, comente quais são os conceitos físicos, né? No meu caso, que estão envolvidos com essa pergunta. Ou os aspectos históricos, ou aí, de acordo com a sua disciplina. Ok, gente, em relação ao ChatGPT era isso. Testem aí na casa de vocês, tá? Peçam para ele criar questões de vários estilos, né? Mude o prompt, façam, abusem disso aqui porque ele está gratuito, gente, gratuito para qualquer um usar, tá? Então aproveitem essa ferramenta porque, sinceramente, eu não desconheço algo que facilite tanto a vida do professor quanto a inteligência artificial agora que está surgindo, tá? Por isso que eu estou fazendo vários vídeos aqui no canal também, né? Com exercícios, com guia didático, com um monte de coisa, né? Porque realmente é uma ferramenta sensacional. Se tu souber utilizar ela, ela vai te economizar muito tempo e vai te ajudar a fazer aulas assim, sensacionais, tá? Porque ele também ajuda a dar ideias, outras tantas coisas, né? Se você quiser saber mais sobre o ChatGPT, tem outros vídeos aqui no canal falando sobre ele, tá? E agora uma dica final para encerrar esse vídeo aqui com chave de ouro, né? Quando você estiver preparando as suas aulas, sempre que tu encontrar bons exercícios, salva eles num documento bem formatado, né? Como eu mostrei para vocês, para usar ele em outras ocasiões. Aí você vai criar o seu próprio banco de questões que vai estar lá 100% organizado por tópicos, por assuntos, né? Deixa lá delimitado um título para cada um dos conteúdos, dos assuntos que você vai trabalhar com os alunos, né? E isso vai te ajudar a economizar muito tempo, porque daí ao invés de ficar sempre procurando lá no site, nos livros ou criando questões no ChatGPT, você vai criar só algumas ou pesquisar algumas questões, porque várias delas você já vai ter lá e são boas questões, porque você já selecionou elas previamente. E isso não vai te dar nenhum trabalho a mais, porque a única coisa a mais que você vai fazer é dar um Ctrl+C, um Ctrl+V, para criar esse arquivo e salvar ele em algum lugar aí seguro, no seu drive e tal, para você ter sempre acesso a ele. Então eu quero agradecer a todos que assistiram até aqui o vídeo. Se gostou, deixa um like nesse vídeo aqui, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse e comenta aí como que você faz para selecionar as questões que você vai trabalhar com os alunos. Já conhecia alguma das técnicas que eu mostrei aqui hoje? Né? O ChatGPT, o site do que concursos, né? Ou usava só livros, ou pesquisava direto no Google, que nem eu falei para vocês não fazerem. Mas enfim, não esqueça de compartilhar esse vídeo também para ajudar outros professores no seu trabalho. Um grande abraço e até mais.